O Jornal Nacional exibe nesta semana uma série de reportagens especiais sobre o excesso de burocracia aqui no Brasil. E hoje, Fábio Turci e Franklin Feitosa mostram o emaranhado de regras que empresas e o próprio governo têm que superar todos os dias. A burocracia paralisa. O tempo passa e nada acontece. Aliás, passa muito tempo e nada acontece. Durante 16 anos, locomotivas e vagões quase não saíram do lugar e definharam. Eles eram da antiga rede ferroviária federal, privatizada na década de 90. Uma parte dos vagões e locomotivas passou para empresas privadas de transporte ferroviário e continuou operando. A outra parte, mantida com o governo federal, ficou sem rumo. A todo instante, nos diversos órgãos, nós estamos requerendo, protocolando, registrando, através de vídeos, fotos, imagens, essa situação das sucatas para que nós possamos deixar a área livre para as operações de movimentação serem mais adequadas e mais produtivas. Segundo as empresas, no Brasil são mais de 5.000 vagões e locomotivas nessa situação. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ficou como responsável pelos bens da antiga rede ferroviária. Vários órgãos públicos discutiam o cuidado com esse patrimônio enquanto ele apodrecia no tempo e não podia ser removido. Existia um pensamento da época, né, que isso era um bem valioso e que nós tínhamos que ter muito cuidado com esse bem. Porque muitas vezes as pessoas ficam dizendo isso, mas não vão olhar com o olho prático de mercado para que serve aquilo. O atual diretor do DENIT, que está no cargo há 2 anos, diz que agora os vagões vão começar a ser vendidos como ferro velho. Mas antes disso, o DENIT teve que catalogar um por um e tentar vendê-los 2 vezes, como se ainda servissem como vagões. Só serve como ferro velho no peso. Ninguém quis. Estava na cara. Mas eu tinha que cumprir a lei. Eu tenho que fazer a licitação. Não é só nas ferrovias que o transporte sofre paralisia no Brasil. A carga chega de navio ao Porto de Santos. É acomodada numa imensa sala de espera e recebida com chá de cadeira. O Porto de Santos é o mais importante do país. Segundo o Centro Nacional de Navegação, que representa as empresas de transporte marítimo, a liberação das cargas aqui demora em média 16 dias. É quase o mesmo tempo que um navio leva para viajar de Singapura ao Brasil. Em 20 dias, uma embarcação percorre mais de 16.000 quilômetros. Toda a carga que entra de navio no país passa pelo controle de pelo menos 6 órgãos: Autoridade Portuária, Polícia Federal, Marinha, Anvisa, Vigiagro, Vigilância Agropecuária Internacional e Receita Federal. Cada órgão tem suas exigências, sua papelada, seus processos. Muitos deles são superpostos, principalmente no que se refere à necessidade de informação. Você repete informação de um órgão para o outro. Exatamente. É necessária uma revolução, é preciso a implantação urgente de simplificação. E a exigência de documentos diferentes com a mesma informação multiplica a burocracia na vida das empresas. Aqui nós temos o SPED fiscal e a GIA. Ambas as declarações informam o fisco estadual o quanto tem de ICMS. Poderiam ser uma só. Aqui nós temos o SPED contribuições e a DACOM. Ambas as declarações informam para o fisco o quanto a empresa tem para pagar de PIS e COFINS. Poderia ser uma só. É tanta sigla, tanto documento, tanta regra, que até quem é profissional da papelada se atrapalha. Com 4 anos de faculdade, vários anos de trabalho, contadores voltam para a sala de aula para estudar a nossa burocracia. Este valor de 840 mil será dedutível do IRPJ-CSL? Na área de contabilidade, biblioteca vira logo museu. Todos os dias tem mudança, todos os dias tem legislação nova, então você tem que fazer para poder acompanhar. Por isso, este escritório de contabilidade tem uma equipe que vasculha a internet todo santo dia para saber o que mudou. Hoje, na nossa consulta diária, aí, né, vimos que houve mudanças aí no pedido de reconhecimento de imunidade de impostos, né? Mas se alguém quisesse realmente acompanhar todas as mudanças na área tributária, não faria outra coisa da vida. Porque, na média, o Brasil ganha uma nova regra por hora. Nessa conta, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário considera as normas de todas as cidades, estados e da União. Fica caro e complicado pagar imposto. Segundo o Banco Mundial, uma empresa de porte médio no Brasil gasta 2.600 horas por ano, calculando, preenchendo formulários e pagando imposto.
é muito mais do que em outros importantes países emergentes. No Brasil, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um para cada estado. E alguns setores sofrem com isso. Quando uma distribuidora de autopeças, por exemplo, de São Paulo, vende para o Maranhão, precisa recolher no ato o imposto que o cliente deveria pagar. E assim é com cada estado para onde ela vende. Cada estado tem a sua forma de tributação. Cada estado tem uma alíquota, você tem que correr atrás da informação o tempo inteiro. Na percepção do investidor e do empreendedor, a burocracia entra principalmente como um aumento de custo e um dificultador dos seus negócios. Uma burocracia bem preparada é necessária para controlar as ações dos cidadãos, das empresas, a economia, mas o excesso que nós temos no Brasil é altamente prejudicial. A Secretaria Especial dos Portos informou que o projeto Porto Sem Papel, em implantação, substitui mais de 100 formulários por um único documento. Segundo a Secretaria, os cerca de 1.000 itens de informação desse documento são compartilhados entre os diversos órgãos da aduana. E destacou ainda que o funcionamento 24 horas dos órgãos fiscalizadores nos portos ajuda as empresas.